Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. A primeira derrota do Benfica finalmente aconteceu, e logo contra um adversário bastante importante e a contar para o Campeonato Nacional. Se queres saber daquilo que eu estou a falar, fica para ver este vídeo. O Benfica entrou assim ontem à noite em campo em jogo a contar para a 14ª jornada da Liga Nacional e fez-o assim no Estádio Municipal de Braga, mais conhecido como a Pedreira. Com uma moldura humana bem composta, não faltaram assim os milhares de adeptos benfiquistas que viajaram até ao norte para assim acompanhar o jogo do Glorioso. O Sporting Braga, treinado por Artur Jorge, entrou assim em campo num 4-4-2. Já o Benfica de Roger Schmidt entrou assim em campo no seu mais que habitual 4-2-3-1, apenas com uma alteração no 11 habitual, ou seja, a entrada de Arsens para o 11 titular, para o lugar de Neres. No entanto, houve aqui a alteração de banda, jogando assim João Mário na direita e Arsens na esquerda. Ainda mal o jogo tinha começado e já o Benfica se encontrava a perder por 1-0, pois logo no primeiro minuto da partida, após um livre bem marcado pelo Sporting Braga, a bola a ser desviada para fora da área, mas o Sporting Braga a recuperar a mesma e com o balão para dentro da mesma, deixava assim isolado Abel Ruiz na cara do golo, que frente a Odi não hesitou e fez assim 1-0 na partida. Sendo assim o começo inesperado da partida que o Benfica de Roger Schmidt assim não anteviu. No entanto, não consigo compreender porque é que Roger Schmidt entrou em campo com 3 médios defensivos, fazendo assim alinhar Arsene, Destino e Enzo Fernandes, podendo ter feito alinhar na ausência de David Neres um jogador muito mais ofensivos, como são o caso de Chiquinho, Diogo Gonçalves ou ainda Draxler. O Benfica simplesmente não conseguia assim processar o seu jogo habitual, nem conseguia fazer triangulações rápidas, nem conseguia jogar entre linhas. A equipa do Sporting Braga tinha o Benfica asfixiado, e o Benfica simplesmente não criava nenhuma jogada de ataque. E numa tentativa de saída para o contra-ataque aos 26 minutos, o Benfica quase sofria assim o 2-0. Uma boa recuperação do Sporting Braga deixava outra vez Abel Ruiz na cara do golo, mas desta vez Odi respondeu com uma boa defesa. No entanto, 5 minutos envolvidos e numa boa jogada de ataque do Sporting Braga, a equipa do Braga fez o queijo da defesa do Benfica, com várias triangulações dentro da área encarnada, com Abel Ruiz a fazer no fim um passo para Ricardo Horta, que com um bom remate fazia assim o 2-0 na partida. Não antes de Odisseia ficar uma vez mais mal na figura, com a bola a ser rematada à figura e o guarda-redes grego a deixar assim a mesma passar por baixo do braço. O Benfica continuava sem se encontrar a si próprio e as jogadas de ataque que criava eram pouco frutíferas, com nenhuma a conseguir chegar perto da área nem nenhum remate enquadrado entre os 3 postes. Seria assim ainda o Sporting Braga a ter nova situação de golo. Aos 39 minutos, quando Ruiz, com um belo remate de meia distância, fez uma vez mais Odisseias brilhar, evitando assim o 3-0 do Sporting Braga. Ainda na última jogada da primeira parte, após um canto bem cobrado por parte da equipa encarnada, Otamendi no coração da área elevava-se mais alto que a defesa bracarense e com um bom remate de cabeça fazia a bola sair por cima da trave, a única jogada de perigo da equipa encarnada em toda a primeira parte. Quando olhamos para as estatísticas podemos ver isso mesmo, com uma posse de bola praticamente repartida de 56% contra 44% a favor do Benfica, já em termos de ações na área adversária conseguimos ver que o Braga teve 15 contra 5, e em termos de remate 8 contra 2 e nos enquadrados 5 contra 0. Isto mostra bem a pouca produção ofensiva do Benfica na primeira parte. Ora, com 0 remates enquadrados entre os 3 postos, era difícil que o Benfica fosse para o intervalo com outro resultado. E assim sendo, o Braga neste momento era um justo vencedor. Roger Schmidt ao intervalo deve ter entendido o erro de jogar com 3 médios defensivos, uma vez que o Benfica assim não precisava. O Benfica precisava assim de se balancear no ataque e tentar criar situações de perigo. E assim sendo, ao intervalo fez entrar assim Petar Musa para o lugar de Tino. E o Benfica começou assim a mudar, começou assim num esquema muito mais ofensivo. E seria mesmo o Arsens a testar assim o guarda-redes bracarense aos 51 minutos, com um belo remate de meia distância. No entanto, o guarda-redes bracarense, bem posicionado e com uma boa defesa, evitava assim que o Benfica reduzisse a distância no marcador. O Benfica continuava a tentar fazer transições ofensivas e a jogar entre linhas. No entanto, nada saía bem. Arsens estava bastante longe daquilo que nos tem habituado. O nível de Enzo não foi o nível de Enzo que vimos no Mundial. E outros jogadores do Benfica costumam estar bastante ávidos e bastante acutilantes, como é o caso de Rafa ou de João Mário, neste jogo encontraram-se bastante apagados. Até o próprio Gonçalo Ramos não parecia estar a conseguir entrosar-se com os colegas, nem conseguir fazer triangulações nem desmarcações no espaço. E quando o Benfica tentava assim reduzir a desvantagem do marcador, Mateus, o guarda-redes do Braga, fez assim uma boa assistência, um bom lançamento na distância para o meio-campo encarnado, onde Yuri Medeiros, com uma boa corrida, conseguiu-se assim desmarcar. Alexander Ba ainda saiu ao encontro do jogador bracarense, no entanto a sua ineficácia no corte permitiu que o mesmo fizesse uma assistência para Ricardo Horta, que uma vez mais sozinho na cara do gol, só diante de Odisseias, bateu o mesmo, fazendo assim o 3-0 na partida. Os adeptos do Benfica estavam incrédulos e ninguém queria acreditar que o Benfica estava assim a perder 3-0 com o Braga aos 70 minutos. Roger Schmidt voltava a mexer no 11 e fazia desta vez entrar Draxler e ainda Gilberto para os lugares de João Mário e de Bá. No entanto, a equipa do Benfica pouco produzia, mas aos 73 minutos acabaria mesmo por chegar ao golo. Golo esse marcado por Petar Musa. No entanto, o mesmo não subiria ao marcador após ter sido anulado por fora de jogo. Roger Schmidt ainda faria entrar na partida Chiquinho e João Neves para a sua estreia oficial com a camisola encarnada. No entanto, a equipa do Benfica não voltaria a criar nenhuma situação de perigo e o Benfica saía assim da pedreira com uma estrondosa derrota por 3-0.
Quando olhamos assim para as estatísticas finais, vemos que o Benfica melhorou ligeiramente na segunda parte. Com uma posse de bola de 61% contra 39% e com ações na área adversária desta vez 24 contra 23 a favor do Benfica, no entanto, em termos de remates, vemos aqui 15 contra 10 e 6 contra 3 nos enquadrados, ambos a favor do Braga. Esta é a parte do vídeo em que eu normalmente atribuo as minhas menções honrosas, mas é bastante difícil atribuir menções honrosas ou MVP para a equipa do Benfica quando a mesma teve assim uma exibição decrépita no estádio do Braga. Em primeiro lugar, quero acreditar que Roger Schmidt enganou-se ao entrar em campo contra os médios defensivos, como já expliquei anteriormente no vídeo. Mas não foi só isso, foi a falta de lucidez, falta de empenho, falta de equilíbrio no meio campo, falta de capacidade de passe, falta de concentração. Houve vários fatores aqui essenciais para que a equipa do Benfica não se encontrasse em campo. Roger Schmidt, na conferência de imprensa, nem sabia o que responder quando lhe perguntaram porque é que o Benfica teve uma exibição tão fraca. É difícil compreender. Muitos destes jogadores não jogaram o Mundial e tiveram assim tempo suficiente para preparar esta partida. No entanto, os mesmos não se encontravam motivados. Parece assim que o Benfica tinha pressa de acabar o ano, mas não devia ter acabado o ano com uma derrota. O Benfica devia ter mantido invicto até ao final do ano, pois tinha capacidade para isso. Muitos jogadores fundamentais na manobra ofensiva e defensiva da equipa encarnadas tiveram bastantes furos abaixo daquilo que nos tem habituado. Jogadores nomeadamente como Enzo, Tino, Arsens, João Mário, o próprio António Silva ou Bá tiveram exibições bastante abaixo daquilo que nos tem habituado nos últimos tempos. E assim sendo, é difícil que a equipa do Benfica conseguisse construir jogo. Foi uma exibição claramente para esquecer. No entanto, quando olhamos para a classificação, não é uma situação de alarme, pois o Benfica continua em primeiro lugar ao fim de 14 jornadas, com uma vantagem de 5 pontos para o Porto, 6 pontos para o Braga e 9 pontos para o Sporting. Mas não é apenas a classificação que importa. Não convém esquecer que o Benfica vem assim de 3 exibições bastante pobres. Em primeiro lugar, contra o Moreirense, um empate na Taça da Liga, que ditou assim o afastamento da equipa encarnada. Posteriormente, a derrota contra o Sevilha em jogo amigável. E agora esta derrota estrondosa em Braga, que dita assim o encurtamento da vantagem que o Benfica tinha para o Campeonato Nacional. E assim sendo, Roger Schmidt terá agora que se preocupar com a recepção ao Portimonense na próxima semana. Isto na antecâmara do grande derby contra o Sporting daqui a 15 dias. Ou seja, Roger Schmidt tem bastante trabalho de casa. Terá que voltar a motivar os jogadores encarnados e fazê-los consciencializar que a equipa do Benfica não pode adormecer, pois um novo deslize poderá ser fatal nas contas do título. Embora haja algum alarmismo, não acredito que haja razão para a contestação do técnico encarnado, pois na minha opinião a culpa não foi de Roger Schmidt, ou seja, principalmente não foi de Roger Schmidt. Embora já tenha apontado um erro ao técnico encarnado, na minha opinião, pois não devia ter alinhado com 3 médios defensivos, creio que foi a falta de empenho dos jogadores encarnados que levou a este resultado. E assim sendo, o principal foco de atenção dos adeptos não deve ser nem contestar o treinador, nem também começar já a subir aos jogadores. Foi apenas um mau jogo. É verdade que era um jogo importante contra o Braga, a contar para o Campeonato Nacional, e fazia falta que os jogadores do Benfica dessem um murro em cima da mesa e saíssem do estádio do Braga com uma boa vitória. Ou seja, com uma vitória não só por resultado mínimo e para trazer os 3 pontos para casa, mas uma vitória importante. Que fosse assim uma vitória que mostrasse aos adversários que o Benfica era uma equipa forte. No entanto, deu exatamente a imagem oposta. O Benfica acaba por sair no primeiro jogo importante da época, nesta fase após o Mundial, com uma derrota estrondosa. E assim sendo, o Benfica tem já que dar o clique e mudar o chip. E começar já a pensar que no próximo jogo e a pensar que o Benfica entra em campo para ganhar as partidas. Se gostaste deste vídeo, dá o like, partilha, comenta e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Força Benfica!